Sejam todos muito bem-vindos mais essa noite aqui. Com muita alegria, a gente dá início à palestra pública dessa noite, com a presença aqui da nossa companheira de caminhada, Luciana Gomes, e ela vai trazer para a gente o tema: o acolhimento à luz de Jesus, né? Tão importante, Jesus na nossa vida todos os dias, e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre essa característica do acolhimento. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja bem-vinda, tá? Qualquer dúvida, isso serve para todos. Qualquer dúvida ao final a gente se coloca à disposição para ajudar, tá bom? Para auxiliar. Hoje nós vamos fazer a leitura do preparo do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o tema da noite de hoje, da leitura inicial, é Na Presença do Amor. É a lição número 159. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Está no Evangelho de Jesus, primeira carta a João, Evangelho de João, primeira carta a João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas, se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e, assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atingiram. Ama e compreenderás, compreende e servirás sempre mais a cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, mediante a harmonização pela Ave Maria, né, que nós ouvimos anteriormente, a leitura do preparo, quem se sentir confortável, que feche seus olhos para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade amiga, elevando os nossos pensamentos a Jesus, esse mestre querido, esse mestre de luz, e com ele nós possamos ouvir aqui o que a Luciana trouxe para nós nesta noite, com os ouvidos do coração, percebendo os nossos sentimentos e refletindo acerca desse acolhimento tão necessário que nós precisamos receber e também precisamos acolher aquele que caminha ao nosso lado na estrada da vida. Que estejamos aqui todos presentes, mente e corpos presentes, recebendo tudo que essa espiritualidade nos traz e, inclusive, principalmente, a mensagem que será trazida para nós nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ai, que bom.
Nervosa, né? Mas estou aqui. Vamos lá então para essa conversa. Sempre gosto de falar que é uma conversa, acho que é para me acalmar um pouquinho. Então a gente vai falar sobre acolhimento à luz de Jesus. Não seria o tema proposto, né, inicialmente, né, Carol? Mas a Carol, ela passou o mesmo tema para uma outra pessoa, então depois ela me deu a tarefa de definir um outro tema. Eu falei, meu Deus, eu sou péssima nisso. Mas essa palavrinha, acolhimento, ficou martelando na minha cabeça, até que eu resolvi falar para ela e a gente entendeu que nada era por acaso. Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E não foi tranquilo porque, apesar de ter pensado depois, olha que loucura, eu fiquei assim, acolhimento à luz de Jesus. Mas como é que eu vou falar de acolhimento à luz de Jesus? Quem sou eu para falar isso, né? Que prepotência. Aí fui compartilhar com as amigas e elas falaram, Luciana, se não for a luz de Jesus, vai ser a luz de quem? Aí eu, claro! Né? Claro, obrigada. Nada como ter amigas que acolhem assim a gente nas nossas inseguranças, né? Então foi isso que elas fizeram. E eu quero assim alinhar algumas expectativas com vocês, porque eu vou falar no lugar de uma pessoa que está buscando entender esse acolhimento, praticar esse acolhimento comigo primeiro, para que então ele possa transbordar de alguma forma para as pessoas ao redor. Então é nesse lugar que eu vou falar, tá bom? Então que essa troca ela seja rica para vocês, assim como tem sido para mim pensar sobre esse tema, estudar um pouco e refletir sobre ele. Então eu vou começar trazendo o significado da palavra acolhimento, que é para a gente pensar um pouquinho, né? Então, quando a gente pensa acolher, essa palavra vem ali do latim e significa recolher para junto, juntar. Então, um dos significados, né? Então, a ideia é exatamente essa: trazer para perto, abrir espaço, permitir que algo dentro da gente ou alguém seja recebido, seja bem recebido, encontre, né, um espaço seguro para se mostrar. Então a gente vai pensar em acolher indo nesse sentido, tá bom? A gente poderia falar de outras formas, mas essa que vem me tocando ultimamente. E aí a gente vai começar com uma dinâmica em grupo. Fiquem tranquilos, ninguém vai precisar levantar, correr, cair aqui no meio do salão, como aconteceu da outra vez, né? Imagina. Eu trouxe uma coisa pra gente fazer essa dinâmica. Vou botar aqui. A Daisy vai me ajudar, ela não tá sabendo de nada. Surpresa. Surpresa. Eu trouxe aqui. É uma caixa, tá? Eu vou botar mais pra cá, que eu não quero que a Daisy veja, mas ela vai ver, que coisa. Mas tá bom. Eu vou perguntar pra vocês. Cadê o passador? Agora vai. Que cor é essa caixa? Tá? Vocês vão me falar o que vocês estão vendo. Que cor é essa caixa, gente? Verde. Daisy, que cor é essa caixa? Amarela. Gente, que cor é essa caixa? Amarela. Daisy, que cor é essa caixa? Azul. Meu Deus, como assim? Ah, tá. E agora, que cor é essa caixa? Azul. Daisy. Agora é vermelho. Vermelha. Então, que cor é essa caixa? Verde.
Bom, eu diria que depende do ponto de vista, ok? Depende do ângulo, depende da iluminação. A gente pode ter variações dessas cores. Mas a verdade é que cada um falou que a cor da caixa é o que está sendo visto ali no momento. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a tampa, uma outra parte da caixa. Aí a caixa é branca, né? Vamos supor que vocês estão olhando só isso. Mas se vocês olham o fundo, aí já é laranja. Caramba! E ainda tem a parte de dentro, né, gente? Que aí a gente pode pensar numa imensidão de outras combinações que podem surgir. Essa caixa vai ficar aqui. Ainda tem outra questão, né? Se a gente está usando algum tipo de óculos, se o nosso óculos não está muito bem ajustado, se a gente tem uma percepção diferente das cores. Então essa caixa ela vai mudando, né? E provavelmente pessoas diferentes vão dizer que a caixa tem cores diferentes, dependendo dessas variáveis todas, né? Então eu diria isso, que depende da cor, a cor da caixa depende do ponto de vista. Mas para quem tem certeza que essa caixa é azul, ferrou. Porque essa pessoa, quando eu falar assim, quando a Daisy, né, vocês falaram azul, e aí a Daisy fala que não, que é vermelha, a pessoa que tem certeza que essa caixa é azul, como que ela vai encarar o que a Daisy falou? Ela provavelmente não vai aceitar. E ela vai bater o pé e vai falar, não, a caixa é azul. Então ela se fecha ali, né, para o mundo de possibilidades, ela fica fechadinha. Mas se é uma pessoa que busca mais do que a certeza, a verdade das coisas, pode ser mais aceitável para essa pessoa ouvir a Daisy dizendo que a caixa é vermelha. Que ela vai, opa, vermelha? Como é isso? Pode me mostrar? Como é que você está vendo? E aí ela pode aceitar que essa caixa tem cores diferentes, né? Então eu trago essa ideia para vocês, se fizer sentido para vocês, porque para mim fez muito sentido, sabe? Porque parece que quando a gente pensa em acolhimento de alguém ou de nós mesmos, se a gente for cheio de certezas das coisas, é como se a gente estivesse com uma armadura. E a gente vai procurar muitas vezes se proteger, sabe? Do que aquela pessoa está trazendo pra gente e até mesmo do que nós estamos sentindo. E ao mesmo tempo a gente se enrijece, a gente fica ali rígido, fecha a nossa escuta e a gente perde a capacidade de enxergar outros pontos para além daquele que a gente acredita ser verdade, né? Porque a gente está com uma certeza ali. E aí a gente perde a conexão com o outro, a gente nem se conecta com o outro, porque a gente está tão ali preso de nossas certezas que a gente não fica sensível a perceber o outro como a gente poderia, porque a gente está vendo só de um ponto de vista, e é o nosso, né? Já quando a gente está ali com um compromisso, de repente com a verdade, e não só com as nossas certezas, a gente vai se abrir para entender a situação, o que se sente, o que se pensa. E a gente vai estar mais propenso a compreender também a situação pelo ponto de vista do outro, né? O que o outro traz para a gente. Porque quando a gente pensa na verdade, nesse contexto que eu estou falando para vocês, a gente vê que ela é flexível, ela vai aceitar ali ser aprofundada, ganhar novos elementos.
Que é diferente quando a gente está fechado numa certeza, né? Eu tenho certeza absoluta de que essa caixa é azul. É diferente, né? Então a gente precisa, para acolher, ser humilde. E essa é uma dificuldade, né? Porque eu muitas vezes me vejo nessa posição de ter certeza, como se eu soubesse, né, das coisas. E aí a pessoa chega pra mim e eu achando que vou resolver a situação do outro ali com as minhas certezas, sem nem conseguir resolver as minhas questões, né? Mas vamos lá. E aí muitas vezes eu tenho que parar e falar: Luciana, como assim? Vamos lá, se recolha a sua insignificância. Não insignificância, pode chocar alguém, mas assim, pra mim é como se eu estivesse falando: Luciana, se coloque no seu lugar. E ano passado eu tive uma experiência muito dura com isso, porque quando eu me coloquei no meu lugar, diante de uma pessoa que trazia uma situação muito difícil e precisava de acolhimento, foi muito duro para mim perceber a minha impotência. E eu acho que quando a gente muitas vezes vai acolher alguém ou acolher a nós mesmos, a gente vai se deparar com essa sensação de impotência. Porque se um problema, uma situação se apresenta, a gente quer resolver ali. Mas às vezes ela não é para ser resolvida da forma como eu acredito que deveria. E isso me leva para um lugar de impotência, me levou nessa situação que eu me vi assim, no chão, sabe? Foi muito difícil mesmo. E aí se a gente olha para Jesus, pensa em Jesus, com esse espírito maravilhoso, ele consegue ver a caixa por completo, diferente da gente, né? Ele consegue ver todas as cores, ele consegue ver o interior dessa caixa de uma forma que a gente não consegue. A gente está caminhando para isso, né? Daqui a muitas existências a gente vai conseguir. Mas ele, por conseguir isso, ele conseguia também acolher com compaixão. Ele escutava as histórias, ele tocava ali as feridas, mas de uma forma amorosa, de uma forma que trazia a cura para aquelas pessoas que procuravam ele. E para a gente também, porque ele continua fazendo isso, né? Então, como que ele conseguia fazer isso? E a gente ainda tem uma dificuldade, né? Ele conseguia, eu penso isso, né, que ele conseguia porque ele não fazia uma coisa que nós somos especialistas em fazer. Ele não via as pessoas com um olhar de julgamento, né, ou com certezas prontas, que a gente faz questão que o outro saiba, que mesmo que não tenha a menor necessidade, mesmo que o outro não tenha solicitado pra gente, ele simplesmente entendia o que estava se passando ali. E aí, para essa nossa conversa de hoje, eu trouxe alguns trechos de mensagens que nós recebemos aqui na casa, tá? Dos trabalhadores espirituais, dos mentores, que falam de alguma forma desse acolhimento. Então, nessa primeira aqui, é uma mensagem da Laurinda, que é uma querida trabalhadora aqui espiritual da casa, e ela fala assim, ela estava falando de espíritos, né, que chegam aqui. E aí eu entendo que quando a gente recebe essas mensagens falando de espíritos, né, de pessoas desencarnadas que chegam, elas também estão falando de nós, que ainda estamos aqui, né, encarnados. Então, se estende também aos nossos corações. Então ela fala, eles precisam ser acolhidos amorosamente. Eu vou ler o que está marcado assim, tá? E dizer, estamos aqui, seja bem-vindo, nós estamos te recebendo. Dando para eles o que eles precisam, segurança, acolhimento, superação do abandono. E dizer, venha comigo, você agora não está mais sozinho.
E ela ainda fala que essa deverá ser uma prática de vocês na vida. Quando eu li isso, de novo, porque essa mensagem é de 2021, e eu li agora para palestra, né? Eu falei, meu Deus, uma prática de vocês na vida. Então eu entendi, olha a importância disso, né? Uma prática na vida, diariamente. E eu vejo que existe essa necessidade, principalmente eu comigo mesma. Esse acolhimento como uma prática. Porque eu estava até no evangelho aqui mais cedo, na evangelioterapia, e uma amiga nossa, acho que foi a Rê, falando, a gente vai errar, a gente falha sempre. Eu falei, nossa, realmente, e como é importante toda vez que isso acontece, a gente praticar esse acolhimento, autoacolhimento. Porque senão fica muito difícil, né? Fica muito pesado, porque a autocobrança, ela existe e é intensa. Então, acolher é mais sobre buscar juntos a verdade, não a certeza das coisas, mas a verdade do que se sente, né? Do que ter razão e impor nossas certezas. Então, para mim, isso faz muito sentido, porque quando a gente faz esse movimento, a gente consegue validar o que o outro sente e validar o que nós sentimos também. E eu percebo, a gente já teve conversas falando sobre crianças, né? Então, isso me faz pensar muito. Eu percebo, principalmente com as crianças, o quanto que é difícil validar o que elas estão trazendo pra gente, de sentimentos, enfim, de situações. Só que isso é um reflexo de como a gente faz com a gente. A gente não valida. E muitas vezes, nas nossas relações, isso também não acontece. Na verdade, o que acontece é tentar minimizar, desvalorizar o que se sente, como se não fosse importante, ou como se fosse o termo que se usa, né, mimimi, ou como se... Não, a gente não dá nem importância mesmo, nem olha, porque a vida tá tão corrida, como é que eu vou olhar porque eu tô sentindo? E a gente não consegue validar, mas é essencial no acolhimento a gente validar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. E validar não quer dizer que você vá e mergulhar naquilo e viver aquela questão para o resto da vida. Não é isso, mas é reconhecer, é aceitar que aquilo está acontecendo. Sim, eu estou sentindo isso e caramba, é muito difícil. Não queria, mas eu estou sentindo e é importante nesse momento que esteja acontecendo. E aí essa caixa aqui, ela vai representar, ela pode representar, né? Uma situação, uma pessoa que traz uma dor, ou nós mesmos, quando a gente está aí passando por nossos desafios. Então, assim, entender que a gente sabe muito pouco sobre as situações que se apresentam, a gente está vendo só um aspecto, só um lado, só um ponto de vista, né? Sobre o outro, sobre nós mesmos, nos permite até sermos mais misericordiosos no momento do acolhimento, né? E quem sabe, com essa prática, como Laurinda falou, se a gente consegue nessa prática diária, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica no que a gente está, né, praticando ali. Quem sabe assim a gente consegue acolher um pouquinho como Jesus acolhia, né? Então, se a gente, no momento mais turbulento, que alguém procura a gente, ou que a gente, né, está passando ali por uma turbulência, a gente lembrar dessa analogia e pegar mais leve, já vai ter sido bem bacana essa conversa aqui, já vai ter valido a pena, sabe? Então fica a pergunta, né, nesse momento, como eu tenho me acolhido? Vocês se perguntarem, como eu tenho me acolhido? E se a gente for falar um pouquinho, né, mais assim, trazendo exemplos do acolhimento de Jesus, eu trouxe 3 exemplos para a gente pensar, né? Lembrando que Jesus,
Ele vê todas as faces dessa caixa, inclusive o interno, né? O lado interno. Aquele que a gente esconde muitas vezes de nós mesmos. Então ele não usa esse conhecimento que ele tem sobre cada um de nós, porque ele conhece a gente na intimidade. Ele não usa esse conhecimento para julgar a gente. Pelo contrário, justamente por saber, ele acolhe profundamente. E ele faz isso, acolhe cada um da forma que cada um necessita. Porque nem todo mundo vai precisar do mesmo trato no acolhimento, né? Então ele acolhe pessoas diferentes de formas diferentes, porque ele entende a necessidade do momento. E aí nesse primeiro exemplo eu trouxe a mulher samaritana, que ela está ali no poço, e Jesus chega e ela com todas as suas questões, mas ele vai conversando, ele escuta, ele traz clareza para ela, e ele mostra pra gente que acolher é ver o outro para além da sua aparência, para além do que a gente está enxergando, né? E aí tem Pedro, que negou Jesus, e eu fico sem saber ali, né, como, meu Deus, o que ele sentiu. Mas ele fez, aconteceu o que aconteceu com Jesus, e depois Jesus acolhe Pedro. E ele acolhe Pedro perguntando Pedro se Pedro o amava. E ele pergunta 3 vezes, né? Pedro negou 3 vezes, e ele dá a Pedro a oportunidade de reafirmar pelo mesmo número de vezes esse amor. Então ele mostra pra gente que acolher é devolver ali a dignidade, né? Fazer essa pessoa reencontrar a dignidade dela e não ficar cutucando a ferida, fazendo doer mais. E Tomé, terceiro exemplo, que precisou ali ver para crer, e de repente, se Luciana fosse Jesus, ia falar: ô Tomé, caraca Tomé, tô aqui hoje, que bobeira, que isso, você tá me vendo aqui. Mas não, Jesus vai lá e mostra como Tomé disse que queria ver, né, as marcas para realmente comprovar. Então, aqui para mim é um exemplo, né, Jesus mostrando que acolher também é entender e atender a necessidade do outro, mesmo quando essa necessidade vem de uma vulnerabilidade, vem de uma fragilidade. E aí, como a Daisy leu aqui no preparo, acolher é amor, né? Acolher é amor. E eu acredito que todos esses exemplos são demonstrações de amor, né? Esses acolhimentos de Jesus. E aí, esse ano a gente recebeu uma mensagem do Dr. Miguel Couto, que é o nosso mentor, né, espiritual, um doce aqui da casa. Ele conhecendo aqui o momento que a gente estava passando, o que se passava nos nossos corações, e ele nos diz assim: essa união remete a acolhimento. A gente vinha recebendo uma série de mensagens falando sobre a união que a gente precisaria ter, a atenção que a gente precisa ter para essa união. Então ele fala: essa união remete a acolhimento. É um acolhimento íntimo de vocês mesmos, das vossas imperfeições, acolhimento das vossas inseguranças, dos vossos medos. Porque se vocês não acolherem a sombra que existe dentro de vocês, jamais acolherão a luz que vem de fora. Vocês não estão aqui em disputa de verdades que não existem, que não passam de pontos de vistas momentâneos. Então, até quando a gente for acolher e se acolher, é importante a gente lembrar que a gente é espírito. Que a gente é espírito, a gente está aqui numa existência
mas a gente traz uma série, uma bagagem enorme. Então o que a gente vê agora, isso aqui vai passar, sabe? Vai passar. A forma como eu vejo, e pode ser que passe nessa vida, porque a gente vai aprendendo, a gente vai tendo mais consciência das coisas. Pode ser que certas coisas só vão passar em outras existências. Mas é importante quando ele traz isso, né, essa mensagem, que é acolher as nossas imperfeições, as nossas inseguranças. Então, quantas vezes, falando por mim, eu quis deixar isso aqui, né, segurança, como assim, a opção é insegura. Eu acho que eu não me dava nem o tempo para pensar isso, né? Já vinha e você não sente, aí você já tenta contornar para não é nem para não demonstrar insegurança, também para não demonstrar, mas para não sentir mesmo, né? Porque é ruim sentir insegura, mas faz parte. Medo. Toda vez que eu ouço alguém falando assim, mas você não pode sentir medo, eu falo, meu Deus, aonde está esse botão? Me fala que eu quero apertar esse botão. Porque tá aqui, estou sentindo. E recentemente eu passei por uma situação em que eu simplesmente quis botar o meu medo em algum lugar e não rolou. Então, uma ansiedade, um medo muito grande, né? E eu me cobrando muito para não sentir esse medo, eu pensando assim, meu Deus, mas eu estou contribuindo para essa vibração de medo, de pânico que está acontecendo. Isso só me fez sentir mais medo, isso só me fez me sentir mais ansiosa. E só quando eu me dei conta disso, eu falei, eu tô com medo. E a situação realmente causa medo. E eu olhei para esse medo de frente e falei, tá, mas e aí? Aí eu tive a possibilidade de fazer uma escolha de como eu ia lidar com aquela situação. Mas eu precisei pegar a Luciana e falar, você tá com medo, é isso. E tá tudo bem você sentir medo. Não é porque você está sentindo medo que você está contribuindo, mas é o que você vai fazer com esse medo que você está sentindo. Como que você vai lidar com ele? E aí o jogo mudou. Aí eu consegui ter mais tranquilidade, mais harmonia, né? Mas foi um processo, tá, gente? Foi um processo. E ele continua. Se ouçam libertos de preconceitos, se ouçam com a possibilidade de reverter o que está entendendo no momento. Porque se ouvir, mas com a porta fechada, para reavaliar conceitos pré-concebidos, não é se ouvir, é se enganar. Eu achei muito forte isso. Falei, nossa, Dr. Miguel Couto, é isso. Porque a gente fala, né, do acolhimento, que é essa escuta, a gente precisa ouvir o outro. Às vezes a gente fica falando assim, a pessoa precisa falar, a pessoa precisa se expor, a gente precisa conversar sobre as nossas inseguranças, as nossas imperfeições. Mas será que a gente que está aqui dizendo que vai ouvir, será que a gente está indo com essa atitude aqui de se libertar de preconceitos? Será que a gente está indo com uma atitude realmente de ouvir o outro? Ou é só ouvir? Ok, ouvir. Mas olha, eu sempre tenho mais, né? Mas eu acho isso, não, ouvir, ok. E aí, o que eu penso sobre isso, né? O que eu pensava? O que eu posso ver de uma forma diferente com o que o outro está me trazendo? Isso é importante. E isso conecta com outra coisa que eu quero trazer para vocês.
que é a ideia de que para acolher o outro e a nós mesmos, a gente precisa superar os nossos interesses próprios. Então, acolher com Jesus nos pede isso, essa superação dos nossos próprios interesses, sabe? Os interesses pessoais. E só assim a gente vai conseguir não julgar. Ou melhor, a gente vai julgar. A gente vai julgar. Eu vou falar por mim o tempo todo. Não tô nessa vibe, assim, nesse nível de não julgar. Mas é importante que nessa hora a gente consiga dar um passo atrás, sabe? A gente consiga, ok, tô julgando. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque essa não é a proposta, não é essa a intenção. E aí eu volto um pouquinho, eu paro, sabe? Eu não vou no automático ali e atropelando a mim e a outra pessoa, né? Porque sem isso, sem a gente superar os nossos interesses pessoais, como é que a gente vai acolher aquela adolescente grávida que chega pra gente cheia de medo, falando inclusive em aborto? Como é que a gente vai acolher a pessoa que chega pra gente falando que tá pensando em se suicidar? Como é que a gente vai acolher aquela pessoa amada, querida, que a gente tá vendo que tá entrando pelo caminho das drogas, do álcool, que seja, né? O amigo que tá com depressão, um amigo que tá passando, que tem um transtorno de ansiedade, alguém que está passando pelo luto, está sendo difícil. A nós mesmos, nessa situação toda, e como a gente tem visto, né, às vezes perturbados assim, passando por esse processo de autodescobrimento, como é que a gente vai acolher se a gente não consegue se afastar um pouquinho da situação para enxergar o outro, ou se afastar um pouquinho da situação para enxergar a nós mesmos, mas de uma forma mais amorosa, né? Até em situações em que a gente está repetindo os mesmos equívocos que a gente já vem falando e dizendo, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Dá um passinho atrás para olhar a situação de uma forma diferente. Porque enquanto a gente está aqui com os nossos preocupados, né, ali com o que é importante para a gente, ao invés do que é importante para o outro, o nosso orgulho está gritando. E muitas vezes disfarçado de certeza. Às vezes é orgulho, a gente está com medo da situação e a gente fica ali numa certeza do que deve ser feito, do que o outro deve fazer. Certeza? Lembra da caixa? Certeza? E aí esse ano também o Manuel, que também é um trabalhador aqui da casa, um trabalhador espiritual muito querido, que eu tenho muita admiração, ele falou pra gente assim: sensibilidade, muita delicadeza e muito acolhimento. Instruam pelo olhar e pelo acolhimento. Basta que vocês estejam perto e dizendo, vai dar certo. Fica tranquilo, estamos juntos. Você já chegou até aqui. Aí ele fala, é simples. Aí eu, é simples. É simples. Um pouquinho. Sim, realmente é simples, né? Se não fosse o que a gente conversou anteriormente, a questão do orgulho, a vaidade, o medo. Quantas vezes eu me vejo numa situação, sabe, de acolhimento, assim, que eu não estou conseguindo nem me acolher, nem acolher o outro, porque eu estou com medo do que pode vir a acontecer. Então, o interesse pessoal ali na situação. Então, a verdade é que a gente julga o outro, a gente julga nós mesmos e às vezes a gente faz isso sem perceber. Então é importante estar atento, né? E eu lembro muito de uma mensagem também de Manuel, que ele fala
do auto-chicote, ele fala do chicotinho, né? E eu ouvindo aquela mensagem falando, não, eu não faço isso não, comigo? Imagina. E aí veio na minha cabeça assim para ele dar um exemplo, ele falou que ele não ia dar um exemplo, que a gente precisaria sentir. Isso foi no sábado. Não demorou assim muitos dias não, sabe? Mas 2 dias assim, tipo na segunda, eu já estava percebendo o quanto eu me chicoteava com as situações que eu me via e eu achava que não deveria. E eu falei, meu Deus do céu. Então a gente precisa estar atento, porque está acontecendo, tá? E a gente precisa largar esse chicotinho e tentar pegar mais leve. E essa frase, que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá, acho que faz muito sentido nesse momento. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Quando a gente está perdendo tempo julgando, a gente também está perdendo tempo de escutar essa pessoa, ou nós mesmos, de aprender, de sentir, de estar presente. Porque assim, imagina, Lu trouxe uma situação e eu tô aqui julgando. Já me desconectei, já viajei ali no meu julgamento. E ela ficou ali me contando a situação. E eu tô lá, né? Ouvindo, escutando. Não tô nem presente mais. Então, muitas vezes isso acontece, né? Porque a situação do outro, ela reverbera em nós. Nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas sombras, como foi falado na mensagem anterior. E a gente quer dar resposta, então a gente julga, fica pensando o que vai responder para aquilo que foi falado, porque a gente quer dar uma resposta que é uma solução para tirar a pessoa ali daquela dor. E no fundo, muitas vezes a gente está apenas tentando evitar que doa em nós mesmos. Porque quando eu senti, eu fui para aquele lugar de impotência, naquele exemplo que eu trouxe para vocês anteriormente, aquilo me doeu. E eu tenho certeza que chegou num lugar assim, eu tenho certeza, olha aí gente, que chegou num lugar em mim que é de uma situação que eu não sei lidar. Então é uma dor minha também. Mas eu queria tirar só daquela dor ali, não. Precisava, sabe? Não seria daquela forma. Então o que a gente vai fazer, né? Não olhar para aquilo que fala sobre mim também? E aí a gente fica se atrapalhando nesse acolhimento? O que a gente pode fazer, né? Aí eu acredito muito que entra o silêncio. Mas não é esse silêncio de quem está pensando que vai responder. É o silêncio de quem está ouvindo mesmo. E ouvindo, escutando com o coração. Em 2020, a gente recebeu uma mensagem. Estavam chegando aqui uma leva de espíritos, sabe? Que eles estavam... eles eram adictos, né? Então, eles tinham ali um vício. E essa mensagem fala assim: é importante entender o que cada um tem dentro de si. A dor precisa ser vista, compreendida. Estimulem que se fale para que o veneno possa ir saindo, para que a cura comece a se dar. Vamos olhar a dor e tentar diminuir esse sofrimento. Ouvir pode ser um bom começo. Então, quantas vezes, aqui, veja bem, ele fala, tentar diminuir esse sofrimento. Ouvir pode ser um bom começo. Então, a pessoa traz uma dor, ela está sofrendo, e na escuta, o sofrimento vai diminuindo.
E aí eu fiquei pensando, caramba, quantas vezes o outro, ele só tá precisando de colo. Só de colo, minha gente, é só colo que ele tá precisando. E a gente acredita ainda que tem que deixar a criança chorando para aprender, por exemplo, como que a gente vai dar colo para alguém, um adulto, um homem velho, uma mulher velha. Tem gente que fala isso, né? Como que a gente vai dar colo para nós mesmos? Se aquela coisa fofinha ali a gente tem, não, deixa eu chorar para dar colo para Luciana, como? Então, é difícil, mas a gente consegue, tá? Porque a gente tem a ideia, muitas vezes, que se a gente der colo para alguém, a pessoa vai ficar ali se vitimizando, né? Vai ficar aquela ali, não vai sair mais disso, vai se acostumar, já ouvi isso. Mas será que isso acontece mesmo? E eu entendo que muitas vezes essa dificuldade da colo é porque a gente não recebeu colo quando a gente precisava. Então hoje, dar colo né? A gente precisa fazer um esforço maior. Então será que acontece mesmo na pessoa se vitimizar, dela ficar naquela coisa e não sair nunca mais? Eu tenho para mim que não. A minha experiência, pouca nessa existência, diz que não, porque vocês já deram colo para uma criança que está ali numa crise porque ela foi contrariada, porque ela se machucou. Gente, você dá um colinho ali, ó. Daqui a pouco a criança desce, vai brincar, vai, sei lá, esqueceu. Às vezes ela vai pedir o que ela queria. Às vezes não vai resolver nada, porque a criança está com sono, aí aquela loucura, você deu o colo, mas não adiantou. Mas digamos assim, a cada 10 vezes, mais 6, mais 7, dá certo. Ela precisa desse colo, o colo funciona. Então a gente precisa olhar de uma forma diferente, tá? Eu já conversei com pessoas que estavam passando por dores muito intensas e sozinhas. Eu falava, gente, mas você conversou com alguém? Alguém da sua família, um amigo? Não. Mas por que não? Porque eles vão me julgar. Então veja bem, a gente está convivendo entre amigos, mas a gente não se sente à vontade, com liberdade para falar sobre as nossas questões, muitas vezes com os nossos amigos, porque a gente acredita que não vai ter escuta, vai ter o julgamento. E realmente isso acontece. Então esse colo que eu estou dizendo aqui para vocês, ele não vai acostumar a pessoa a amar. Não. Às vezes ele vai até ajudar a salvar, sabe? Porque é quando a pessoa vai sentir que ela não está sozinha, como foi falado aqui na mensagem. E não que o problema vai ser resolvido. Foi resolvido porque deu colo. Não, mas aquela pessoa, ela vai sentir que ela tem alguém com quem ela pode contar para falar e ela vai continuar seguindo, sabe? Tem uma palestra da Érica, acho que já tá no Instagram e acho que já tá no YouTube, que ela fala sobre o colo de Maria, que foi muito bacana e recomendo para vocês, tá bom? Então existe uma ideia muito equivocada sobre acolher. Muitas vezes já ouvi pessoas falando que acolher é você fazer vista grossa, é você deixar passar, é você passar a mão na cabeça. Isso não é acolhimento, isso é negligência, sabe? Dependendo do caso, isso vai ser negligência. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que o acolhimento é algo ativo. Tem atitude naquele acolhimento. E aquele acolhimento provoca, estimula no outro também uma atitude. Não fica na passividade. E aí, uma das coisas que mudou muito, assim, a minha forma de acolher e de me acolher, né, foi entender que as emoções e os sentimentos, eles são divinos, tá? Mesmo ali, aqueles que causam horror, que causam vergonha, e eu tenho descoberto muitos desses, sabe? Mas faz parte.
mas eles são divinos e eles merecem ali um espaço para nossa observação, para nossa reflexão pessoal sobre eles, mesmo esses que a gente aprendeu que deveria esconder, mesmo, como eu falei, os que causam um horror. Então, quando a gente fala de emoção, o que me ajudou é pensar nessas emoções como energia, porque são energias, né? Elas não são nossas inimigas, né? São ali expressões da nossa alma, sinalizando o que a gente está precisando, o que a gente está necessitando naquele momento. E eu acho que pensar dessa forma é tão mais rico do que pensar, caramba, não deveria sentir isso. Mas estou sentindo isso. O que será que isso está querendo dizer sobre mim, dizer para mim, né? E aí, eu queria falar só alguns exemplos, assim, né? Por exemplo, o medo, que traz ali uma energia de preservação, né? Da gente se cuidar, da gente parar, da gente fazer escolhas com menores riscos. A gente tem a raiva, que traz pra gente ali uma energia de movimento, uma energia que promove mudanças, rompimentos. A tristeza, que é uma energia de introspecção, então convida a gente a refletir, né, ter uma postura ativa e profunda de análise de uma situação que esteja acontecendo. A gente pode pensar na alegria como essa energia de exteriorização, né, que convida a gente ali a olhar para a vida com a certeza de que tudo está certo. E isso promove na gente um sentimento de gratidão. E eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga, que muita gente tem medo de sentir tristeza, né? Tristeza é um sentimento, uma emoção que não deveria. E eu lembro de uma amiga que ela estava me contando uma situação dela que me tocou profundamente. Ela estava passando por um momento muito difícil para ela, e ela estava sentindo assim. Aí você imagina a pessoa ali na sua tristeza, vivendo de repente um luto, não porque alguém desencarnou, mas um luto por conta de ciclos, né, que vão se encerrando. O dia nublado, chuvoso, eu falei, meu Deus, bem convidativo para ficar lá curtindo a tristeza. E ela não fugiu dessa tristeza, ela sentiu, ela percebeu. E foi muito interessante ela me contando, narrando que ela estava olhando a janela, assim, né, pela janela e vendo aquele dia e sentindo, e ela chorou, desabou ali. E daqui a pouquinho ela pegou com uma energia renovada. Ela sentiu uma alegria pela vida dela e até pelo momento que ela estava passando. E ela sentiu grata pela vida dela. E a partir dali ela levantou e ela foi fazer o que ela precisava fazer. Ela tinha um compromisso, tinha um encontro que ela já estava pensando em não ir, já que ela estava daquele jeito. E eu fiquei assim, nossa, que diferença que tem a gente sentir, se permitir sentir, validar o que a gente está sentindo, acolher o que a gente está sentindo. Olha a diferença. É diferente, né? De você falar, não vou sentir, não quero. Opa, deixa eu aqui botar uma maquiagem, tá tudo bem. E para mim isso foi um exemplo de quanto essas mensagens que a gente vem recebendo na casa, elas falam de uma verdade. E que a gente não precisa ter medo de olhar para o que a gente está sentindo e acolher o que a gente está sentindo. E também, a partir do momento que a gente vai aprendendo isso, a gente vai também demonstrando isso para quem chega até a gente, né? Não precisa ter medo. E realmente vai passar, porque passa, né? E teve um outro caso, falando do colinho, né? Com a minha filha Elis,
que ela teve uma experiência na creche ano passado que foi muito difícil. Para mim, foi muito difícil para ela. E vocês vejam, 1 ano, mas ficou marcado, que ela falou comigo recentemente. Lembrando, mãe, eu estava chorando, que eu estava com saudade. E a tia falou, que bobeira. Aí eu falei, filha, isso não foi legal, né? Aí ela falou, não foi legal. Aí eu falei, como que a gente faz quando tá chorando, quando tá com saudade? Aí ela, dá colinho, dá beijoquinha. Dá colinho e dá beijoquinha. Eu falei, filha, dá colinho e dá beijoquinha. E aí foi. Então eu acho isso interessante, porque ela está aprendendo, né, como lidar com essas questões e como não lidar com essas questões. Isso foi interessante para mim. Então, assim, eu trouxe para vocês as emoções, esses quatro exemplos, né, como energias ali que convidam a gente a atitudes diferentes ali, cada uma com a sua importância. Mas eu entendo que nesse momento a gente que está aqui nesse planeta de provas e reparações, como já falou uma avó que trabalha aqui com a gente também, a gente não consegue aproveitar essas energias dessa forma ainda, né? Porque a gente somos aí espíritos adoecidos, digamos assim, a gente está se tratando aqui. Mas, por conta disso, aliás, a gente acaba muitas vezes ferindo o outro, se ferindo por conta de não saber ainda muito bem como lidar com essas emoções. Isso quando a gente não reprime elas, né? Não reprime o que a gente sente por achar que é fraqueza, por achar que é um defeito. Menos a alegria, que a alegria aí a gente precisa sentir e muitas vezes vai para um lado mais artificial, né? E a gente fica nessa euforia que é bem distante dessa alegria saudável, né? Mas olha como as coisas podem mudar quando a gente acolhe as nossas emoções, ao invés de fugir delas, né? E ao invés de se deixar ser tomado por essas emoções, olhar ali de frente, né? Deixar de vê-las como um problema e passar a vê-las como uma mensagem divina, que eu ainda não consigo interpretar da forma como poderia, mas que precisa ser ouvida, elaborada, trabalhada em nós e naturalmente a gente vai passar a fazer isso com os outros, né? E aí, Dr. Miguel Couto, também esse ano, ele falou assim pra gente: o trabalho de vocês não é de convencimento, e sim de acolhimento. O que vocês precisam fazer é trabalhar o interior. Vocês vão automaticamente acolher o outro. Se acolham para que vocês saibam acolher aqueles que aqui chegam, sem convencimento. Então, um exemplo, né, valendo muito mais do que as palavras. Então, conforme a gente vai aprendendo, vai fazendo com a gente, isso vai se estendendo ao outro. E a gente já está aqui finalizando, tá, gente? E eu não podia falar sobre acolhimento sem trazer uma tirinha que, para mim, tem muitos exemplos, assim, demonstra, né, como que eu vou falar, expressam. Ela coloca imagens ali, coisas que eu acho que fazem sentido quando a gente está falando de emoções, de acolhimento. Não sei se vocês conhecem, alguém conhece? Que é a Nina e Passarinho. Ela, aqui nessa tirinha, vocês estão vendo? Tem um serzinho aqui e ela tá, vai, sai, tchau. Aí vem um passarinho. O que é isso, Nina? Uma coisa negativa da minha cabeça, horrível, não quero mais, vai. Não tá funcionando. Nina, ele está chorando. Ai, meu Deus, me desculpe, você é muito difícil pra mim. E ela chorando ali, né?
Pode ficar, está tudo bem, eu vou cuidar de você. Ué, foi embora. E aí não é que some, né? Não é que vai embora. A gente pode pensar, passa. Mas eu fiquei pensando sobre essa tirinha e me veio assim, é que fica do tamanho que de fato é, diante da vida, né? Deixa de ser aquele horror, deixa de ser perigo, sabe? Algo perigoso que coloca a gente em estado de alerta e a gente tem que lutar contra aquilo, tem que fugir daquilo. Não, fica do tamanho que é, porque deixa de ter perigo, a gente conseguiu olhar de frente, a gente conseguiu pegar no colo, acolher. E é assim o acolhimento, né? A gente se acolhendo, a gente acolhendo o outro. E é assim que vai mostrando, esse acolhimento vai mostrando o seu efeito. Não é uma coisa mágica, mas é assim, pouquinho por vez, e o resultado vai acontecer. Talvez não o que a gente espera, mas é o que precisa, é o que é necessário, né? Então eu finalizo com esse trecho aqui, que é uma mensagem do seu Jorge, que é o fundador aqui da nossa casa. E a gente estava passando pelo período de eleições aqui na casa, e ele estava falando, né, com a diretoria que ia assumir, mas eu entendo que essa mensagem, ela se estende a todos nós que fazemos, que participamos dessa casa de alguma forma. E ela precisa estar assim, bem viva nos nossos corações, nas nossas mentes. Quando a gente passa pelo portão, quando a gente sai por esse portão. E ele fala assim: estou torcendo muito para que vocês consigam dar continuidade nas propostas que vocês sempre tiveram. Permanecer com essa preocupação de uma casa de acolhimento. E é isso, uma casa de acolhimento. Então, eu finalizo aqui, tá? Torcendo também para que a gente consiga cada vez mais acolher a nós mesmos e que isso transborde para todos e a gente consiga acolher e fazer dessa uma prática diária nas nossas vidas. Muito obrigada pelo acolhimento de vocês. Boa noite. Muito obrigada, Fred. Muito obrigada, Luciana, por toda essa fala sobre o acolhimento, que muito me emocionou. Não sei como é que vocês aí estão se sentindo, mas enfim, eu acho que toca a gente diretamente, porque em mim eu percebi a minha dificuldade de me acolher. E eu tenho ainda a audácia de achar que eu estou acolhendo alguém. Como assim, né? Se eu não consigo fazer comigo e eu tento fazer com o outro. Mas a gente vai caminhando, né? Vou assistir a palestra de novo, porque vai estar lá no Instagram. A gente vai assistindo até a gente poder colocar dentro da gente isso tudo para, em primeiro lugar, fazer com a gente. Para depois a gente, então, né? Muito obrigada, Luciana. Que você possa continuar estudando e passando para a gente essas pérolas, né? A espiritualidade traz, Jesus aí, o maior exemplo, trouxe para a gente tantos exemplos e a gente ainda tem dificuldades. Então a gente vai passar nesse momento para a segunda parte da palestra, né? Que é o passe, pedindo a todos que permaneçam sentados em prece e aos passistas que se coloquem em posição.
Pensando em Jesus. Graças a Deus. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente nesta noite a oportunidade de estarmos aqui encarnados neste planeta, neste momento de transição, estarmos aqui nessa família, nessa vida, com essas oportunidades. E também, Mestre querido, agradecer pelos desafios, dificuldades e, acima de tudo, por estarmos aqui nesta casa, esta casa de luz, de amor e de acolhimento, Mestre. Que cada um de nós que aqui entra, que passa por esse portão, possa de alguma forma se sentir acolhido, se sentir parte integrante desse espaço, se sentir parte de ti, Mestre querido, e não só aqui, mas em qualquer lugar onde se movimentar na sua vida. Que a gente possa, com essas palavras ouvidas nesta noite, iniciarmos esse exercício de nos autoacolhermos, que a gente possa começar a prestar atenção em nós mesmos em primeiro lugar, aos nossos sentimentos, emoções, acolher aquilo que vem de dentro de nós,
sem julgamento, sem culpa. Enfim, Mestre, aceitar quem nós somos, aceitar o que nós sentimos e acolher. Muito obrigada, Luciana, que ela possa continuar realizando seus estudos com toda essa dedicação que ela vem fazendo, que o Senhor possa abençoar essa vontade, esse interesse, e que ela continue trazendo para nós isso que ela nos trouxe esta noite. Que possamos pensar também naqueles nomes que escrevemos lá na caixinha de preces, nessas pessoas que passam agora pela nossa tela mental, que elas possam, Mestre querido, receber essas bênçãos que também recaem sobre nós aqui neste momento. Que elas possam receber aquilo que necessitam, seja paz para os seus corações, harmonia, tranquilidade e, acima de tudo, Mestre, para cada um de nós, a certeza de que nós não estamos sozinhos nesta caminhada, que temos companhia, seja ela de alguém que está ao nosso lado fisicamente e também desses amigos espirituais que por nós tanto velam. Que possamos retornar aos nossos lares nesta noite, na certeza que chegaremos em nossa casa melhores do que quando saímos. Que possamos distribuir tudo isso que aqui recebemos com aqueles com quem convivemos. Que assim seja, graças a Deus. Passando agora rapidamente pelos avisos da casa, né? Que principalmente a gente fala com relação à necessidade da cesta básica. Nós temos um quadrinho ali fora que está próximo da cantina, onde tem a lista dos alimentos, as quantidades e a necessidade para que a gente possa auxiliar essas famílias que são assistidas pela casa. Nós temos aqui em funcionamento a livraria, a biblioteca, a cantina, que estão em funcionamento quando vocês saírem daqui, e também elas funcionam antes da palestra pública. Temos o brechó, que recebe doação de roupas, calçados e outros itens em bom estado, que inclusive vai acontecer um feirão agora no dia 30, e a gente espera com isso trazer fundos para casa, né, para poder ajudar na manutenção da casa. Nós temos um trabalho aqui das gestantes, que pede doação de fraldas. Convidamos a todos para fazerem o evangelho com a gente, aqueles que ainda não realizam o evangelho. Nós temos aqui a evangelioterapia, como chamamos, nós temos presencial e online. Lá ali fora, no mural perto do bebedouro, a gente tem os horários, tem as disponibilidades. E aqueles que gostariam de contribuir com a casa para poder auxiliar na manutenção, é só chegar na livraria e pedir informações. Ainda temos pessoas para serem, pessoal do agasalho, a gente ainda tem criança para ser adotada? Não? Muito obrigada, então. A gente está fazendo uma campanha do agasalho agora no inverno para as nossas crianças aqui da Casa da Evangelização, né? E aí todos já foram adotados, muito obrigada. Agora é só para quem ainda não trouxe o agasalho, a gente já está recebendo as entregas para podermos então darmos a eles. Nós temos na livraria uma rifa de R$5, que são 2 quadros, lembrando que qualquer colaboração ajuda a casa, né? Para que a gente possa aí ficar com a casa bem bonitinha para receber todo mundo, acolhedora, materialmente falando, tá bom? E a gente convida todo mundo também a nos seguir nas redes sociais, inclusive a palestra está sempre disponível no Instagram, que o nosso Instagram é gbem.rio, e depois ela vai para o YouTube e fica lá para quantas vezes a gente precisar, né? Que a gente não, vamos assistir de novo, e além das informações da casa que estão sempre presentes por lá. Agora a gente passa para o sorteio do livro, né? Carolzinha já está ali animadíssima. Então a Luciana, o número está na perna direita da cadeira, a Luciana vai falar para a gente 3 números. Número 3. Viu? Não, mas aí você pode doar para a Carolzinha, nada te impede. Enfim, mas... Número 7.
É você? Não. Quem é o número 7? Ninguém. Número 15. E parabéns. Número 21. Parabéns. Muito obrigada a todos, que a gente possa retornar para casa e termos um ótimo final de noite. Boa noite.